Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje corrigindo as atividades que a tia tinha deixado para casa. Então, a tia pede que vocês abram o livro na página 276 para que a gente possa corrigir a nossa atividade. Bom, nós temos um esquema, né? Onde teria que ser preenchido as lacunas. E aí ele nos pergunta: as células do sistema nervoso são? Quais são essas células? São os neurônios e os gliócitos. E qual é a função desses neurônios? Transmitir impulsos nervosos. Essas células, elas são formadas por quais partes? Pelo corpo celular, pelo dendrito, pelo axônio e pelo extrato de mielínico. Quais são as funções desses gliócitos? Sustentação e manutenção dos neurônios, produção e manutenção do extrato de mielínico e eliminação dos resíduos do metabolismo de neurônios. Esse sistema nervoso, ele é dividido em quê? Ele é dividido em parte central do sistema nervoso. Ela recebe informações de diferentes partes do corpo humano e é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. É dividido também na parte periférica do sistema nervoso, onde essa parte ela envia os impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso e encaminha a resposta a diferentes órgãos e estruturas. É formada por nervos e gânglios. E também divide-se em parte somática do sistema nervoso, que relaciona ao comando dos nervos e músculos esqueléticos, e tem divisão autônoma do sistema nervoso, que permite impulsos aos nervos que controlam os músculos lisos, músculos cardíacos e as glândulas. Dando continuidade à nossa correção, agora na página 282, a tia também solicitou a vocês essas outras questãozinhas. A questão 8. Ligue os tipos de glândulas citadas abaixo à descrição correspondente. Bom, a gente estudou cada uma dessas glândulas. Então, o que é uma glândula exócrina? É uma glândula que é formada por pequenos ductos que levam as substâncias produzidas para o exterior do corpo ou para as cavidades deles. O que é uma glândula endócrina? São glândulas produtoras de hormônios, substâncias secretadas nos espaços entre as células dos tecidos e que posteriormente atingem a corrente sanguínea, por meio da qual são transportados pelo corpo. E, por fim, o que é uma glândula mista? É uma glândula que produz hormônios e outras substâncias que são transportadas por meio dos ductos. Aí ele nos pede que a gente cite um exemplo de cada tipo dessas glândulas, tá? Exemplo de glândulas exócrinas são as glândulas lacrimais, as sudoríferas, as sebáceas, as salivares e as mamárias. Exemplo de glândula endócrina é a hipófise, a tireoide, as paratireoides e as suprarrenais. E um exemplo de glândula mista é o pâncreas. Nós temos a questão 9. Tanto os hormônios calcitocina como o paratormônio atuam na regulação da concentração de cálcio no sangue. Veja o esquema abaixo. Aqui nós temos um esquema onde ele vem nos explicando, né? Pouco cálcio no sangue estimula a liberação de
paratormônio, que causa respostas no organismo, que aumenta a absorção do cálcio no intestino e aumenta a transferência de cálcio dos ossos para o sangue. Quando temos muito cálcio no sangue, estimula a liberação de calcitocina, que causa resposta no organismo. Com isso, aumenta a assimilação de cálcio no sangue para os ossos. A letra A, ela nos pergunta: escreva abaixo o nome das glândulas que produzem os hormônios citados no esquema. Qual a glândula que produz o paratormônio? É a glândula paratireoide. E qual glândula produz a calcitocina? A glândula tireoide. Letra B. O raquitismo é uma doença causada pela carência de vitamina D no corpo, a qual é responsável pela absorção de cálcio no intestino. Como consequência da falta de cálcio, nosso organismo aumenta a produção de um dos hormônios citados acima. Identifique esse hormônio e justifique sua resposta. Bom, gente, nós temos a produção aumentada de qual hormônio? Em uma situação de raquitismo, o corpo humano aumenta a produção de paratormônio, tá? Pois a quantidade de cálcio no sangue é baixa, o que estimula a produção de hormônio pela paratireoide, aumentando a transferência de cálcio dos ossos para o sangue, certo? Então, corrijam aí a atividade de vocês, dessas duas páginas, tá? E para que a gente dê continuidade à nossa aula, a tia vai pedir que vocês abram o livro na página 271, tá certo? Bom, meus amores, na página 271, vamos falar da glândula pâncreas, né? Aqui nós temos a ilustração da representação de onde essa glândula ela é encontrada no nosso corpo, onde ela é localizada, tá? Nós vimos aí que ela é localizada no intestino delgado, tá? O pâncreas, ela é uma glândula mista, que ela produz os hormônios glucagon e a insulina. O glucagon estimula o aumento da concentração de glicose no sangue. Já a insulina, ela estimula a redução da concentração de glicose no sangue. Nós temos os testículos, tá? Que é aqui nessa imagem, agora na página 272, nós temos a representação da localização dos testículos no corpo masculino, onde esses testículos, eles fazem parte do sistema genital masculino, e o principal hormônio que é produzido pelos testículos é a testosterona. Que essa testosterona estimula a produção de espermatozoides e desenvolvimento de características masculinas, como o crescimento de pelos no corpo. E nós temos os ovários. Aqui a gente está na imagem, representa onde é a localização dos ovários no corpo de uma mulher. Os ovários, gente, eles fazem parte do sistema genital feminino. Os hormônios que esses ovários produzem são o estrogênio e a progesterona, tá? O estrogênio estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e das características femininas, como o desenvolvimento dos seios. A progesterona prepara as glândulas mamárias para a produção de leite e, junto ao estrogênio, prepara o útero para a gravidez. Bom, meus amores, para que a gente feche esse assunto, né? Vamos praticar o que a gente estudou sobre os assuntos das glândulas, tá? A tia pede que vocês abram o livro na página 277.
E a tia pede que vocês respondam essa questãozinha, esse outro enigma, e estejam me enviando, tá certo? Página 277, esse enigma que tem, vocês vão preencher as lacunas e vão estar me enviando. Um grande beijo, bons estudos!